sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor, para dar muito fruto. Permanecei no meu amor, Para dar amor puro. permanecei no meu amor, Como ramos ao tronco, permanecei em mim. eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor, para amar sem medidas, Permanecei no meu amor, para dar vossas vidas. permanecei. Sejam bem-vindos, queridos amigos que acompanham o nosso exercício da leitura orante. E nós queremos juntos nos preparar para a liturgia do próximo domingo, dia 2 de maio, quinto domingo da Páscoa. O mês de maio para nós é um mês diferente. Lembramos as nossas mães e também comemoramos o mês de Nossa Senhora. Então vamos pedir para que a Mãe de Jesus, a Mãe da Igreja, a nossa Mãe, nos acompanhe, nos ilumine e nos cubra com seu manto sagrado nesse mês, durante todo o ano e durante toda a nossa vida. Juntos passemos, portanto, ao primeiro passo do nosso exercício, a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura dos Atos dos Apóstolos. Aqui um episódio acontecendo na comunidade primitiva, na comunidade iniciante, logo após a conversão de São Paulo. Aquele episódio famoso onde ele ouviu a voz do Senhor o chamando, caiu do cavalo, viu uma luz muito forte e depois ficou um tempo cego e recuperou a visão. Ali se deu a conversão de São Paulo. Lembram que Paulo, antes da conversão, Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E depois da conversão, ele se tornou também um cristão, agora também perseguido. Por isso aqui nessa leitura os personagens que aparecem, nominalmente Saulo, que logo vai receber o nome de convertido, Paulo, Barnabé, um dos apóstolos, que ajuda assim Saulo a ser introduzido na nova comunidade. Os outros discípulos, não cita o nome, mas diz, os outros apóstolos, e que estavam com medo de Saulo, já que antes ele perseguia os cristãos, como é que ele está aqui no nosso meio agora? Então houve esse medo, em primeiro momento um medo de Saulo dentro da comunidade. Até agora, até ontem, ele estava perseguindo e matando os cristãos, como é que agora ele se diz um cristão de um dia para o outro? Então essa dúvida às vezes paira também um pouco as nossas comunidades.
E Barnabé vai ajudar Saulo então a ser introduzido, vai explicar, vai dizer sobre a conversão, vai falar que ele já estava pregando, já estava convertendo algumas pessoas com a sua pregação. E o nome das cidades, e aqui já chama a atenção para esses nomes durante a leitura. Não são nomes tão difíceis, mas vale o nosso cuidado. Jerusalém, então essa era a sede da igreja primitiva. Antes da igreja começar a se organizar em Roma, né, da nossa igreja romana, Jerusalém era o centro, lá da igreja mais iniciante. Então por isso que Saulo é levado para os apóstolos, para a igreja reunida em Jerusalém. Outros nomes de cidades: Damasco, Judeia, Galileia, Samaria. Então cuidado com esses nomes, não são difíceis, mas vale o nosso cuidado. Uma palavra que durante a leitura me chamou a atenção é a palavra mandaram. Lembram? Para a gente cuidar para não colocar essas palavras do passado no futuro ou do futuro no passado. Aqui termina com AM, então indica passado, termina com AM, mandaram. E a gente acentua o meio da palavra, né? Ela é uma palavra paroxítona. Então a gente acentua o meio da palavra, mandaram. Nós só acentuamos o final se por acaso as duas últimas letras da palavra tiverem algum acento. Por exemplo, se tivesse nessa palavra mandarão um A, tio e o O no final. Então é uma palavra oxítona, ou seja, o acento, quando a gente fala, está no final da palavra e ela indica futuro, mandarão. Aqui a gente deve tomar cuidado porque ela está no passado, mandaram para Tarso. E vale aqui já o nosso cuidado com o finalzinho da leitura, que é um finalzinho muito bonito, que fala sobre a igreja. Vivia em paz, progredia no temor. Então o temor, né, o temor não é medo, mas é um respeito divino, né? Temer alguém, temer a Deus, não é ter medo de Deus, mas é saber que Ele é grande, importante e respeitar os desígnios de Deus, respeitar a Deus. Então, progredia no temor do Senhor e crescia com a ajuda do Espírito Santo. Olha que bonita, né? Vai dar uma boa meditação depois. A igreja crescia com a ajuda do Espírito Santo. O Salmo responsorial, Salmo 21. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem, adorando diante dele, todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Chama atenção para esse salmo, que ele novamente é um salmo irregular, não tem 4 estrofes como estamos acostumados, mas tem 5 ou 6. Que a gente cuide para não
proclamá-lo ou cantá-lo rápido, correndo, para acabar logo a estrofe. Como é uma estrofe mais comprida, que a gente faça com muita calma, com muita tranquilidade, pronunciando bem as palavras e as pontuações. Chamo a atenção novamente, aqui no Salmo, há as duas formas da palavra, no passado e no futuro. Existe, por exemplo, louvarão, né, com o at e o o, indicando o futuro, salientando o final da palavra. E há também a palavra no passado, converteram, com am no final. Então, cuidado para cada incidência dessa palavra. Chama a atenção neste salmo também para a palavra com crase, né? O A com o acento ao contrário. A grande assembleia, ou então às futuras gerações. Então, que a gente pronuncie o A duplicado, né? Porque ele é uma palavra com crase. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo, pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura também riquíssima, muito bonita de São João, e a mensagem central é o amor, a confiança e o amor. Podemos dizer a fé e o amor. Confiar em Deus e amar uns aos outros. Confiar em Deus significa amar o próximo. E aquele que ama o próximo, quando o faz assim, confia em Deus. É um sinal de que confia em Deus. Então, uma leitura muito bonita. Chama a atenção bem no finalzinho da leitura uma palavra que diz assim, sabemo-lo. Então, é uma conjugação irregular, mas que a gente quase não se depara com uma palavra assim. Então, cuidado durante a proclamação. Sabemo-lo, pelo Espírito que ele nos deu. Cuidado para a gente não dizer aqui Espírito Santo, né? A gente costuma, quando vê a palavra Espírito, já pensar Espírito Santo, mas aqui a leitura traz apenas Espírito, mas claro, indica a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E o Evangelho retirado do capítulo 15 de São João, que é o grande discurso de Jesus, já encaminhando para a sua despedida. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sou a videira,
Meu pai é o agricultor, vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Eu creio que cada um que nos acompanha pode também retomar essas leituras e fazer a sua meditação, porque aqui nós temos várias imagens, várias palavras das leituras que podem nos ajudar a grandes meditações. Eu gostaria de ficar com a última frase do Evangelho para essa nossa meditação. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Portanto, aquilo que Jesus fala sobre o fruto no Evangelho significa ser discípulo de Jesus. Produzimos frutos quando somos discípulos de Jesus. Não sei se vocês lembram, lá naquela 5ª conferência dos bispos de Aparecida, havia um lema que era muito falado na época, e hoje nós precisamos retomar um pouquinho: ser discípulo missionário de Jesus. E de fato essa é a alma da igreja, que todo cristão produza fruto, sendo um discípulo missionário de Jesus. A liturgia desse final de semana, desse 5º domingo da Páscoa, ela é uma grande catequese sobre a igreja. É muito bonito percebermos que a liturgia é a grande catequista nossa e do povo de Deus. Toda a celebração que nós participamos é uma catequese para a nossa vida espiritual. Por isso que hoje, no método da leitura orante com os grupos de catequese, se fala muito na união catequese e liturgia, porque a catequese deve ser uma celebração para as crianças. E a liturgia é uma catequese, não só para as crianças, mas para todo o povo de Deus. Desde os primórdios, os santos padres, os primeiros padres da igreja, eles viram nessa liturgia, e especialmente na imagem que Jesus traz no Evangelho da videira, uma catequese sobre a igreja. A igreja de ontem e a igreja de hoje tem problemas e alegrias, desafios e soluções. Hoje, se nas nossas comunidades nós enfrentamos problemas, discussões, desentendimentos, que a gente não fique triste, porque lá no começo da igreja também era assim. Por exemplo, os Atos dos Apóstolos. Os próprios apóstolos estavam com medo de Saulo, pensando que ele era como se fosse um espião dentro da comunidade. Mas um deles, com discernimento do Espírito Santo, conseguiu fazer a comunidade entender que Saulo havia se convertido e que ele estava ali como um discípulo de Jesus. Talvez hoje nas comunidades nós também temos dificuldades de reconhecer que todos são discípulos de Jesus, com as suas falhas, com as suas incoerências, às vezes com as suas mentiras, com os seus desentendimentos, mas estamos na comunidade como discípulo de Jesus. Se por acaso eu sou mais convertido, eu não posso querer que as pessoas sejam tão convertidas como eu. Se nós somos tão convertidos assim, nós precisamos então pedir primeiro o discernimento do Espírito Santo e ajudar aqueles que não são tão convertidos a ouvirem mais a palavra e abrirem o seu coração para a palavra de Deus. E São João diz na segunda leitura que isso não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito de modo grosseiro. A gente não pode querer converter as pessoas à força. Nós precisamos fazer isso com caridade, com amor. É claro que às vezes o amor é um pouco rígido, né? Às vezes o amor ele requer uma poda. O amor, a caridade requer um não, mas um não dito com caridade. Às vezes nas comunidades muitas pessoas não são maduras o suficiente para receberem uma poda de algum coordenador, de alguma liderança. No próprio Evangelho, a imagem da videira, reconhecida como a igreja, como a comunidade, é uma imagem muito querida por Jesus. Os ramos somos todos nós, que devemos estar unidos ao tronco. Se um ramo estiver fora do tronco, ele seca. Se nós não estivermos unidos com a igreja, com os sentimentos da igreja, com as necessidades da comunidade, nós não vamos evoluir na nossa vida espiritual. Precisamos estar unidos ao tronco da igreja. Jesus diz que o ramo que está secando, o Pai, que é o agricultor, faz a poda, corta e joga fora.
E até o ramo que está verde, que está produzindo, precisa também de poda, para que ele cresça mais ainda. E aí é um convite que Jesus faz para todos nós, para que na vida de comunidade a gente aprenda a ser corrigido, a corrigir com caridade, a levar um não, a levar um puxão de orelha às vezes, e isso da própria palavra de Deus. Isso faz bem para o crescimento da nossa vida espiritual. Além do mais, a imagem da videira é muito significativa. O melhor que a videira tem, ela entrega para ser sacrificado. A uva deve ser arrancada, esmagada para produzir o vinho. E o vinho, oferta da videira, se tornará o sangue de Cristo, que vai salvar o mundo inteiro. Assim também é a nossa vida, nosso esforço, nosso suor, nosso sangue, nosso serviço. Deve ser entregue. Assim como a videira entrega a uva, devemos entregar também nossas ofertas, nossa vida, para ser esmagado, consumido de amor no meio do mundo, no meio da comunidade, no meio da igreja. Que nossas comunidades possam ser reflexo daquilo que diz a primeira leitura. A igreja vivia em paz, progredia no temor do Senhor e crescia com a ajuda do Espírito Santo. Que nós sejamos bons ramos na videira do povo de Deus. O Antigo Testamento, de vez em quando, traz essa imagem. O agricultor plantou uma videira, esperava que ela produzisse bons frutos, mas produziu frutos azedos. Veio o javali da mata virgem e a devastou. Há um salmo que traz esse retrato da videira improdutiva. Que nossa comunidade seja como a videira do Evangelho, uma videira produtiva, onde os ramos estejam bem fortes e unidos ao tronco, Jesus nosso Senhor. E que a nossa comunidade, onde ela esteja, do trabalho que ela faz, possa crescer em paz, com a ajuda do Espírito Santo. Que nós possamos retomar essas leituras, o reflexo do grupo dos apóstolos da primeira leitura, o mandamento do amor da segunda leitura, a imagem da videira do Evangelho e fazer também nossa meditação. Tantas mensagens bonitas podemos tirar desses textos da liturgia do quinto domingo da Páscoa. Fica o convite para que todos nós possamos retomar e fazer também o nosso exercício. Juntos, portanto, passemos ao terceiro passo da oração e vamos fazer juntos as preces da comunidade e responder depois de cada prece: Pai Santo, dai-nos vossa paz. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Fortalecei na paz e na esperança vosso povo peregrino, e que ele caminhe sempre unido ao vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Inspirai nossas comunidades na ação missionária e na caridade, para que sejam sinais vivos de vosso reino, nós vos pedimos, Senhor. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Ajudai aqueles que trabalham em favor da paz entre os povos e nações, e defendem a vida e a dignidade dos pobres, nós vos pedimos, Senhor. Pai Santo, dai-nos vossa paz. Conservai-nos sempre unidos, e ouvindo vossa palavra libertadora, sejamos livres e libertadores, nós vos pedimos, Senhor. Pai Santo, dai-nos vossa paz. E como contemplação, que nós possamos, se você tiver a oportunidade de observar pessoalmente, presencialmente uma videira, olhar para a videira e pensar na igreja. Ou se você não tem contato, não sabe onde tem, pode também talvez procurar na internet a imagem de uma videira, dos ramos, das uvas, e olhar para essa imagem, contemplar a videira e pensar na sua comunidade. Pensar nesses verbos que Jesus fala no Evangelho: estar unidos, podar, permanecer, permanece em mim, produzir frutos, lançado fora. Pensar nesses dizeres de Jesus e lembrar da nossa comunidade. E como um gesto concreto, talvez, que nós possamos nos propor a ajudar a nossa comunidade a crescer, como uma videira verdadeira. Se você conhece alguém que faz um trabalho muito bonito na comunidade e às vezes não é reconhecido,
e talvez a pessoa nem faça para ser reconhecido, essa seria a intenção, mas que você dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de alegria para essa pessoa e reconheça o trabalho bom que ela faz na comunidade. Ou se você percebe que na sua comunidade há um desentendimento com você e alguém, que você tome iniciativa para resolver esse desentendimento, como diz São João na segunda leitura, com muita caridade. E assim, meus irmãos, a gente se propondo a nos alegrar com as alegrias da comunidade, mas também ajudar a comunidade a crescer através das tristezas e dos desafios, nós vamos fazer da nossa igreja uma videira verdadeira, que é o sonho de Jesus. Que nós, queridos irmãos, olhando para a videira, olhando para a igreja, possamos celebrar com muita alegria este 5º domingo da Páscoa.